Irmãos, nós vamos ler um texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, o versículo 8 até o 12. Pedir a nossa irmã Dama para começar lendo. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falará, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. E chamou os seus servos e disse-lhe: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse os seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender. Deus disse uma certa vez: ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão? O que é que a Bíblia quis dizer com isso? O que é que Deus quis dizer? Se há um servo de Deus fiel em uma igreja, não existe segredo. Só existe segredo enquanto não há um servo fiel. Porque tudo que está para acontecer, Deus revela para que não pegue os seus servos de surpresa. E ali estava o poderoso rei da Síria, armando cilada contra Israel, e o rei de Israel inocentemente, sem saber. Mas o homem de Deus, o profeta de Deus, que conhecia os segredos, que tinha intimidade com Deus, Deus não respondia nada ao seu profeta. E por uma ou duas vezes, Deus mandara, ou Deus avisara, e assim turbou o coração do rei da Síria, porque toda cilada que ele armava contra o rei de Israel não era mais segredo. O rei de Israel sabia. E ele se indignou. Em outras palavras, se fosse na nossa linguagem, nós diríamos: tem um traidor no nosso meio. E ele disse: quem dos nossos é pelo rei de Israel? Mas tinha um servo lá. Tinha um servo lá que não era um servo comum. Mesmo no meio dos incrédulos, alguém diferente. Eu tenho certeza que aquilo não era um servo comum. Porque a forma com que ele trata, com a forma com que ele se dirige ao rei, ele tinha um profundo admiramento, uma admiração pelo homem de Deus. Porque quando o rei diz isso, ele diz: não, rei meu senhor. Olha o conhecimento que ele tinha do profeta Eliseu. Ele diz: não, rei meu senhor. Não é um traidor, não, senhor, meu rei. Mas lá em Israel tem um homem de Deus, um homem chamado Eliseu. Que tudo que o Senhor conversa na sua câmara, isso é no seu câmara, quer dizer quarto. O Senhor conversa só o Senhor e a sua esposa. Lá em Israel sabe. Ó irmão, como é bom ser o servo do Senhor. Como é bom ter os segredos. Ter, irmão, o homem de Deus, irmão, o servo de Deus, conhece o segredo de Deus. Deus não guarda segredo. E ali, irmão, indignou. O rei da Síria se indignou. Pegou um grande exército e mandou buscar o profeta de Deus. O homem de Deus estava dormindo, quando o seu moço olhou do lado de fora. Todo o exército da Síria tinha cercado o arraial e já tinha identificado a casa. O homem de Deus e aquele moço, sem saber ainda quem era o homem de Deus, o seu ajudante olhou e virou para o profeta e disse: ah, Senhor, que nós vamos morrer.
nós vamos morrer porque estamos cercados. E talvez fosse o final mesmo. Mas o homem de Deus, que tem um segredo com Deus, não se assusta, porque ele sabe que Deus está no comando. A oração do homem de Deus foi uma oração bem simples. Ele só disse assim, o profeta Eliseu: Deus, abre os olhos do moço aí, para ele ver quem é que está conosco. E a Bíblia diz que nessa simples oração do homem de Deus, Eliseu, quando o moço abriu os olhos, viu que apesar do exército do rei da Síria, tinha um outro exército. A Bíblia diz que todos os montes dali de volta estavam cercados de cavalos e carros, mas não era cavalo e carros comuns, era de fogo. Todo o exército estava cercado, além de eles estava o homem de Deus ali, ele e o seu moço cercado pelo rei da Síria, mas por trás havia um exército altamente poderoso, o exército do céu, um exército invencível. Era maior o exército que estava com ele. E aquele homem de Deus só disse assim: Pai, Deus, segue esse povo de cegueira. De repente, todo o exército, irmão, tome cuidado com o homem de Deus. Eu estou falando com o charlatão que está nos púlpitos, não. No púlpito tem muito charlatão. Eu estou falando de homem de Deus. Homem de Deus. O homem de Deus não é medido pelo tamanho do paletó, nem da gravata, nem tampouco da Bíblia, se fala melhor ou se fala ruim. O homem de Deus fala se conhece o homem de Deus pela intimidade que ele tem com Deus, e não pela posição que ele assume. Você pode encontrar um homem de Deus ser analfabeto, talvez que nunca tenha tido uma oportunidade na igreja, mas quando ele fala, Deus confirma. E quando ele diz assim, segue esse homem de cegueira, cegou todo o exército. E agora ele disse, olha, vocês estão no lugar errado, me segue. E o homem de Deus saiu puxando todo o exército cego, uma grande multidão de soldados, todos cegos, seguindo a voz do homem de Deus. Ele chegou e levou para a capital Samaria. E chegou lá no meio da capital de Samaria, ele só disse assim, Deus, abre os olhos dele agora. Quando eles abriram os olhos, estavam cercados por todo o exército de Israel. Estavam eles no meio da cidade, e o exército de Israel em volta dele. E o rei de Israel se achou agora todo poderoso e disse, vamos matar todos? O homem de Deus disse, não. Você mata o que você conquistou com a sua espada. Esse não. Esses aqui nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer um grande banquete e alimentar cada soldado desse que vieram para aqui. E ali fizeram um grande banquete e serviram o rei e serviram a todos os soldados, comeram e beberam lá em Israel. E sabe o que é que aconteceu? Nunca mais naquela época eles retornaram a fazer guerra com Israel. Sabe por que tudo isso aconteceu, irmão? Porque tinha um homem de Deus. Primeiro que o homem de Deus evitou muito derramamento de sangue nas campinas do deserto. Porque ele sabia o segredo do homem, o segredo do rei da Síria. Segundo, porque Deus usara de tal maneira que ele venceu uma guerra sem derramar uma gota de sangue. Homem de Deus, não deixa uma igreja ficar cheia de prostituição, de mentira, de engano, de ultrapassa. Porque o homem de Deus sabe o segredo da igreja. Deus revela. Homem de Deus não se engana. Porque o Espírito de Deus fala com ele. Deus de Israel. Me lembro do homem de Deus, da cidade de Bom Jesus, de lá para o pastor Viajara. Ela é uma cidade muito idólatra, é uma cidade que o evangelho cresce. E uma irmã enganou a igreja durante a semana toda. É espírito de mentira, de engano, falando em profecia. Cuidado com as profecias que você está ouvindo todo dia. Pode não ser de Deus. Pede a Deus o discernimento. Tenha um segredo com Deus e Deus jamais deixará você enganado. E aquela irmã enganou a igreja a semana toda. Quando o pastor chegou, disseram, pastor, tem uma mulher de Deus na igreja. Tem uma mulher que toda noite fala em língua, fala profecia. E a igreja está sendo uma bênção. O pastor emudecido estava, emudecido ficou. O culto começou, um culto de oração. E de repente aquela irmã começou a falar em língua.
E se levantou e começou a profetizar no meio da igreja, e a igreja cega, morta, não sabe nem que hora é para dar glória a Deus, não sabe que hora é para ser misericórdia de Jesus. A igreja dá glória a Deus por tudo, por falta de ensinamento. O pastor levantou lá no púlpito, só disse assim, cale-se. E aquela irmã ficou muda. E ele desceu sem dizer mais uma palavra. Desceu do púlpito, quando colocou a mão na cabeça dela, ela caiu endemoniada no meio da igreja. Ela estava enganando a igreja de Cristo. Se ali não tem um homem de Deus, se ali não tem um homem com discernimento de espírito no meio da igreja de Cristo, a igreja estava sendo destruída. O povo estava dando glória para o inimigo sem saber. E hoje nós estamos parecidos. Os homens de Deus que tinham um segredo com Deus já não faz mais sucesso no púlpito, porque a igreja hoje é levada para os teólogos de um novo, cheio de conhecimento, mas não tem mais o Espírito de Deus, perdeu a visão de Deus. Falam bonito, porque fazem cursos, são preparados, preparam suas oratórias muito bonitas, mas não tem mais a noção de Deus. O homem de Deus revelou o segredo do rei da Síria. Deus está precisando de homens que se disponham a ter um segredo com Ele. Homens que entreguem a sua vida de corpo e alma e digam, Senhor, eu quero ser um instrumento seu. Homem que não se conforme com a igreja morta e fazer apenas parte de uma cerimônia fúnebre. As igrejas de hoje não estão passando de cerimônia fúnebre. Pessoas bateram palma para tudo, louvando, cantando, aplaudindo, shows mistos no meio da igreja. Mas já não vive mais a palavra. Você chega no meio da igreja, mulheres com cabelo pintado de amarelo, de preto, de tudo que é cor, cortado, pintado. Você não sabe mais. A igreja de Cristo, não a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo em si, como disseram meu irmão, o professor Davi, a igreja de Cristo em si, ela não se contamina. A igreja de Cristo não é essa multidão que a gente está vendo. Não, a igreja de Cristo está no meio dessa multidão. São poucos. São aqueles poucos que nós chamamos de quadrado. São aqueles poucos que nós chamamos de antiquadros, pessoas antissociais. São esses que fazem parte da igreja de Cristo. Então, meu irmão, o rei de Israel, o rei da Síria, que todos foi evitado um grande derramamento de sangue, porque tinha um homem de Deus que sabia o segredo do rei da Síria, porque ele conversava na sua cama. Deus quer revelar os segredos para você. Deus quer ter um encontro na sua casa, no seu lugar de trabalho. Deus quer fazer com você uma nova aliança, criar um novo compromisso, um novo pacto. Deus quer transformar você numa nova criatura. Pastor, pelo amor de Deus, deixa de ser aplaudido, a glória para Jesus. Você está preparando uma igreja para ficar ou para se encontrar com o Senhor? Encobrir o pecado da igreja. Você não está ajudando a sua igreja, pastor. Ajudando a sua igreja a levar ela segundo a palavra de Deus. É corrigir segundo a palavra de Deus. É mostrar que existe um céu, que também existe um inferno. É mostrar que Jesus é amor, mas também é justiça. É mostrar que Jesus está voltando. E os escritores hebreus dizem o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou a igreja vai se santificar para entrar no céu, ou vai ficar junto com seus pastores de porta fechada, como diz a Bíblia. Obrigado.